Olá gamers, aqui quem fala com vocês é o Redman Games e hoje eu venho aqui falar um pouco sobre esse jogo, Rise of Empires, e trazer aqui algumas dicas para ajudar vocês aí que estão começando no jogo e ainda estão meio perdidos. Foi assim que eu estava quando comecei a jogar, porque é um jogo bem complexo, tem bastante coisa para fazer, mas nesse tutorial no momento de dicas eu vou mostrar o básico para vocês. E se por acaso vocês necessitarem, daí eu faço aí um outro vídeo mostrando o avançado para vocês. Então, primeiramente, você vai fazer o tutorial do jogo, né? E eu vou mostrar aqui para vocês os materiais necessários para você se evoluir, assim que liberar aí o jogo para você poder jogar, né? Temos a carne, como pode ver aqui a minha carne ela está crescendo. Para conseguir carne, vocês vão fazer a fazenda, né? Vocês clicam em construir e aqui em alimentos vocês têm as opções para colocar ali o farm de fazenda. A questão da evolução de cada farm é só vocês clicar aqui ó, em melhorar. Aí no farm de vocês, para vocês conseguirem evoluir ele, é só vocês clicarem nele e depois clicarem em melhorar. Aí ele vai solicitar aí, né, os elementos que vão precisar para evoluir o seu farm. E é só clicar em melhorar. Lembrando que se você já estiver em uma aliança, vai aparecer essa mãozinha aqui que você vai clicar e pedir ajuda aí dos seus aliados. O seu dragão também aparece aqui, você pode clicar na cabecinha e daí o que vai acontecer? Ele vai lá e vai ajudar o seu farm a ser mais rápido, né? Lembrando que o dragão, você vai alimentando ele conforme você vai tendo carne, até aumentar essa bola, né, de força, e assim deixar o dragão mais forte. E lembrando também aqui a questão da água, né? A água você vai conseguir, aonde tem esses riachos aqui que tem a água, é onde você vai colocar o lagar, que são essas casinhas aqui onde eles ficam pegando água, né? E a água ela é muito necessária, inclusive, para quando você pede para ele fazer o trabalho rápido para poder acumular os serviços rapidamente. E pode ser que não dê certo também. Aqui no caso meu está em 75% de chance de dar certo. Por exemplo, eu vou iniciar aqui. Ele vai contar e deu certo. Ele conseguiu fazer a água ali mais rápido, né? Recolher a água mais rápido. Mas pode ser que dê erro. Isso você pode fazer em todos os farms, tanto de comida como de água. E se der errado, a água vai ser necessária para você poder consertar aí o seu farm. Temos também a madeira, né, que é outro elemento muito importante no jogo. Você vai instalar os moinhos de madeira serrada próximo dessas árvores, né, que tem no jogo. Temos também o carvão. E o carvão é como está aqui, ó. São essas carvoeiras que você coloca, né? Aqui que você manda construir. Tem a fábrica de carvão, que ela ajuda a construir mais rápido. E tem as carvoeiras. No caso aqui, vocês podem observar que está como se estivesse com uma barra acabando. É porque eu tenho que colocar mais madeira ali para poder fazer o carvão. Temos também aqui as pedras. As pedras vocês fazem nessas ruínas aqui, ó, que tem no mapa. Vocês instalam as pedreiras e com as pedreiras ali eles vão fazendo o recolhimento ali das pedras. O ferro você vai fazer ali com essas minas de ferro, né?
você vai instalar elas também aqui, onde tem um ferro. O ferro é nessas pedreiras aqui, que ficam brilhando, né? E daí, com a mina de ferro, eles vão recolhendo ferro para você. O castelo, você também vai evoluindo ele. No caso aqui, o meu está no nível 16. Demora bastante para chegar nesse nível. Tem que ter muita paciência. Mas sempre que vocês puderem evoluir o castelo, deem prioridade para o castelo. Nem que vocês esperem um pouco, os materiais aumentarem, porque isso vai estar liberando muitas outras funções para você, inclusive novas construções que você não tem acesso. Como vocês podem ver, né, tem o meu exército aqui, tem um quartel, tem um centro de artilharia e tem um estábulo. Esses aqui são os acampamentos. No começo vocês vão conseguir só um acampamento. E a legião é os soldados que estão ali treinando. No caso meu, já liberei 2 soldados. Tá vendo que aqui o meu terceiro ainda está cadeado? Porque isso daqui você vai ter que fazer uma pesquisa. E pesquisando, ele vai liberando ali os soldados para você, os heróis, né, no caso, para você ir colocando e aumentando o seu poder de força. Os soldados você vai treinando e vai colocando eles ali, né? Vai escolhendo em qual dos 3 que você vai colocar o soldado que você treinou. Para treinar é fácil, só vir aqui treinar, iniciar o treinamento. E ele começa a contar o tempo ali que você precisa esperar. Lembrando sobre esse tempo, você vai ganhando aqui nesse menu aqui, ó, que você clica, tem os itens que você vai ganhando. E aqui em acelerar, você pode acelerar 1 minuto, 5, 15, 1 hora. Então, dependendo da sua construção, se você tem necessidade aí de aumentar a velocidade da construção, você pode usar esses itens. Que geralmente você ganha eles o quê? Fazendo missões. A própria aliança pode mandar para você como presente, né? Dependendo da aliança que você faz parte. Os recursos também você vai ganhando. Por exemplo, se você não tem mais madeira e você precisa, e você tem um recurso aqui, é só clicar em usar. Você pode selecionar também aqui a quantidade e vai aumentar ali o nível de madeira que você tem. Temos aqui o salão da profissão, onde você manda os seus heróis fazerem ali as missões, né? E assim ganhar bônus e tal. Aqui no mapa que você clica aqui, eu faço parte dessa turma aqui, né, dessa aliança. E aqui a gente tem aqui no meio Tesouro do Império, que você pode mandar os seus soldados. Tem aqui também Campo da Guarda Real. Isso vai depender muito da profissão que você escolheu. Mais umas observações aqui. Aqui são skins que você coloca, por exemplo, essa coluna romana que eu botei aqui é só um detalhe, né? Para deixar o seu reino mais bonito visualmente. Tem várias skins, inclusive até skins para você colocar no seu reino, né? Mas geralmente a maioria é comprada. Tem o salão do batismo, que ali aumenta a resistência tática da sua equipe. Temos aqui também o hall da conquista, que o ataque da legião correspondente vai aumentando conforme você vai evoluindo. Nós temos aqui também a área residencial. A área residencial é o que vai mandar aqui na sua população.
Quanto mais você evolui a sua área residencial, mais população você pode colocar no seu reino. E como vocês podem observar aqui, a minha está diminuindo. Mas por que está diminuindo? Porque eles estão morrendo. O que é que tem que fazer? É aonde nós temos a taberna. Você vai ir na taberna, você vai clicar em transporte e você tem que deixar sempre a sua taberna com água e carne, porque senão a sua população vai morrendo aos poucos. E aqui também nós temos a área do construtor. Quanto mais casinhas dessas, é mais construção que você vai poder fazer. No caso eu tenho 4 casinhas, então eu posso construir 4 vezes. Depois que eu estiver construindo as 4 vezes, eu não posso mais fazer construção. Aí eu tenho que esperar terminar uma para poder fazer a outra. A menos que libere, né, que vai evoluindo no jogo, eu possa colocar mais casas e assim evoluindo. É muito importante você ter a torre do arqueiro. Eu não me recordo muito em que época que ela é liberada de evolução, mas ela é muito importante porque você vai melhorando ela e você vai ganhando resistência no ataque. Então, se alguém atacar você, o seu reino é mais resistente. Futuramente também você vai ter aqui a Torre dos Refugiados, onde você vai poder ressuscitar o seu exército morto. É isso mesmo. Se eu não me engano, é a partir do level 10, 11, 12, eu não me recordo também, que libera aqui a Torre dos Refugiados para você poder ressuscitar eles, né? Aqui nós temos a Casa da Moeda também, que é onde eles vão construindo moeda e vai aumentando aqui o seu nível de moeda. A bolsa de valores é tipo um comércio, né? Sempre tem um balão. Aqui o meu não tem um balão em cima, mas é sempre um balão que ele chega aqui, fica pousado, o sistema avisa que o balão chegou, e aí você clica aqui em comércio e você pode comprar coisas como madeira, ferro, dependendo da época, né? Que isso daí é o sistema do jogo que manda. Mais uma coisa importante é sobre os armazéns. Tem um armazém de pedra, tem um armazém de carvão, tem um armazém de vinho, que é onde recolhe a água. Tem os armazéns também de madeira, tem os armazéns do alimento. Tá vendo aqui que eu tenho 250 mil de carne? Tá, mas até quanto de carne que vai chegar? Se você clicar aqui, você vai ver que o máximo que eu tenho é 3 milhões, né? Então eu posso ter no máximo 3 milhões de carne. Como que eu faço para aumentar isso? Para aumentar, é só você ir no armazém e se eu melhorar ele vai para mais 1 milhão. Então é muito importante vocês ficarem ligados nos armazéns. E conforme vocês vão evoluindo, vai poder colocar mais armazéns também. Isso aqui é só mais para frente, mas enfim, eu vou mostrar que é a oficina de cristal de dragão. É onde você fabrica os cristais de dragão. Os cristais de dragão você usa para várias coisas. Eu vou mostrar um pouco aqui também do sistema, por exemplo, o chat. Como que funciona? Nós temos o chat da aliança, né? E o chat do reino. O chat do reino é um chat geral, então o pessoal vai estar tudo conversando aqui, todas as alianças diferentes. No celular vocês vão clicar em cima e vai aparecer ali tradução do que a pessoa está falando, e embaixo a tradução vai aparecer. Aqui é o chat normal, né, que você vai conversando com o pessoal. Lembrando, gente, é muito importante vocês cuidarem com tudo que vocês falam na aliança, porque as pessoas que são ADM da aliança podem entender errado
e acabar expulsando vocês. Que nem foi o meu caso, que eu estava no aliança anterior, coloquei um smile de raiva, mas era porque estava alguém me atacando. Eles entenderam que eu estava mandando para a aliança o smile e me expulsaram. Aí eu entrei para outra aliança. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você escreve uma coisa e a pessoa entende outra, e às vezes você entra numa aliança legal e acaba perdendo essa oportunidade, né? Sobre bônus, presentes, tá vendo esse presentinho aqui? Isso tudo você vai ganhando, né? Da aliança. Então, dependendo da aliança aí que você tá, todo dia que você entrar no jogo vai ter os presentes ali. Aí é só clicar em receber. Aqui no caso eu ganhei 500 de dinheiro. Escolhas. As escolhas, se vocês observarem aqui em cima, nós temos 0, 10, 0 e 20. E aqui ele está mandando, né, ir para um lado ou para o outro. Vocês vão ter que equilibrar os valores aqui em cima. Então, por exemplo, se eu puxar aqui para o lado, tá vendo que nessa parte aqui vai diminuir? Para mim não vai interferir, né, se diminuir 0, porque afinal já é 0. Tanto para o lado esquerdo quanto para o direito só diminui 0, então eu posso ir tranquilamente. Ó, só que aqui, por exemplo, vai diminuir o 10 se eu puxar para esse lado. E no outro vai diminuir o 0. Então eu vou para o 0. E assim você vai equilibrar esses valores até você receber uma recompensa, que é o baú. E daí tem várias recompensas ali que eles dão, né? Aqui são centros de benefício, é um pouco difícil de explicar, né? Mas você vai recebendo também conforme vai passando o tempo. Aqui os meus prêmios de entrada eu já tirei alguns, né? Aqui é meio difícil de explicar porque já é algo mais complexo. Reabastecimento diário. Isso aqui todo dia que eu entro tem um para retirar. Sobre o mapa. Quando vocês clicam aqui, né, vocês abrem o mapa. Como vocês podem observar no mapa, eu estou próximo da minha aliança, né? Por mais que o nome da minha aliança esteja diferente, mas é dessa aliança aqui, do lag, né? Porque quando você entra na aliança, geralmente existem etapas. Então, por exemplo, se você pedir para entrar no lag, não sei como que é o mapa que você está, mas você pediu para entrar numa aliança, eles não vão te colocar direto no máximo. Eles vão te colocar em uma outra academia, onde você vai ir aumentando a evolução do seu castelo. Quando ele estiver mais evoluído, os ADMs eles vão estar passando você para os próximos. Então, se do nada você estava numa aliança e passou para outra, é porque aconteceu isso. Você evoluiu o castelo e eles foram evoluindo você conforme os patamares, né? Aqui a gente pode observar que tem esses gigantes, né? Que você pode atacar eles. Depende muito do level, por exemplo. O destruidor. O level 13 eu ainda não posso atacar porque eu preciso atacar um de level 12. Mas eu posso atacar um de level 6. Só mandar atacar. Escolhe qual legião que você quer escolher e mandar atacar. Tá vendo que aqui tá piscando? É porque eu mandei treinar os soldados e ele está mandando aqui eu aumentar um pouco mais, ó. Aumentou o poder. Outra coisa importante para falar é sobre os gigantes, que são esses maiores, né? Os pequenos, cada um dá uma coisa diferente. Esse aqui dá cristal, esse daqui dá pedra. Então, conforme o que você vai atacar, vai te dar uma coisa diferente, né? Um bônus diferente. Os gigantes grandes, aí já é uma outra história. Eles têm levels maiores, são mais difíceis de derrotar. Então, você vai ter que reunir para atacar. Você vai reunir para atacar, escolhe o tempo que você quer reunir, vai confirmar e as pessoas da sua aliança vão se juntar a você
Por isso que é muito importante a questão do tempo. Por exemplo, se você estiver longe da sua aliança, para dar tempo do seu colega levar o exército dele até você, pode ser que leve meia hora. Então é aquele tempo que você vai selecionar ali, que é o tempo de espera até o outro exército chegar. Mas isso, lembrando que não é automático. O seu colega da aliança que vai querer ou não te ajudar. Então muito cuidado e fique bem atento, porque se ninguém te ajudar, você vai atacar um gigante sozinho e pode ser que perca o seu exército, inclusive eles morrem. Se você não tiver lá aquela, que nem eu mostrei pra você, que ressuscita e tal, você vai ficar com o exército morto. E se eles estiverem feridos, é para isso que serve aqui a barraca de emergência. Aí você vai clicar em curar. Ó, tá vendo que tem 945 mil feridos? Ele vai mostrar aqui o que é que vai precisar. Clique em curar. Pode pedir ajuda da aliança. E já está curando. Essas outras casinhas aqui são a tenda da marcha. Quantidade de treinandos, 60 mais 10. Velocidade de treinamento. Então isso daqui é o que vai mandar o quanto de soldado seu vai estar sendo treinado naquele momento. Por exemplo, se eu tenho 1000 soldados, mas eu quero mais, como é que eu sei o limite? É aqui no acampamento. Quando você clica no acampamento em melhorar, aparece aqui, ó, soldados marchando, 9.000. Então esse acampamento aqui, o limite dele é 9.000 soldados. Mais 2.400 é se você melhorar. Conforme você vai melhorando o acampamento, o nível dele vai aumentando, você vai ganhando mais soldados. Tanto que se você clicar aqui, ó, em legião, 9.000. Outra coisa importante para falar é sobre a divisão de inteligência militar. Aqui é muito importante porque você vai ver sobre os seus inimigos. Ai, mas eu quero saber quem que me atacou. Como é que eu sei? Você vai clicar aqui, ó, em menu, e-mail, e você vai vir aqui em relatório de batalha. Por exemplo, esses aqui me atacaram, ó. Eu sei quantas pessoas foram mortas, questão da derrota, tudo está mostrando aqui. Lembrando que o e-mail, os ADMs das alianças, eles usam muito para se comunicar conosco. Outra coisa importante para falar é sobre o NEP, que muita gente não se liga nisso. Muita gente é expulsa de aliança, dá mó rolo, encrenca no chat. Por quê? Porque existe um nível de ranking. Se você vir aqui, ó, em rankings, ranking do poder do combate da aliança. Tá vendo aqui que a minha aliança está em 11? Eu sou dos legs, só que porém a minha aliança, eu ainda estou na academia. Então conforme eu vou evoluindo o meu castelo, eles vão liberando eu até eu conseguir chegar no leg. Mas para isso eu vou ter que estar com a evolução muito grande para eu ir para o principal, né? Mas tá vendo aqui que eu estou no nível 11? Todos esses aqui eu não posso atacar jamais. Óbvio que a minha aliança eu não posso atacar, mas as outras eu também não posso. Então é muito importante vocês respeitarem o NEP. Aqui, ó, nós temos o nível de combate do reino, perfil de governador. Aqui você vai ver qual que é a aliança que você tá, ajuda, salários que você recebe da aliança, sobre as guerras, qual que é o level, a quantidade de força que tem a sua aliança, de pessoas que tem na sua aliança. No caso meu tem 100, o máximo é 100, mas eles recrutaram 68. Aqui vocês vê o membro,
quem que é o deus da guerra, quem que é o herói de recrutamento, quem que recruta as pessoas para a aliança, quem é o supervisor. E aqui mostra também o ranking, né, da aliança. Por exemplo, essa pessoa ela está no R5. Tem o R1, R2, R3, R4 e R5. E conforme o ranking, você ganha mais ou menos bonificações da aliança, presente. Aqui nós temos as gemas. Então, por exemplo, você pode comprar, né, conforme o sistema. Só que daí você teria que pagar realmente em dinheiro. Esse é o modo do jogo ganhar, né? As gemas você pode, por exemplo, quando você for evoluir um edifício seu, tá vendo aqui, ó, upgrade instantâneo, 2.658 gemas, né, que são os cristais. Se eu tivesse esse número aqui de cristal, era só clicar aqui e pronto. O meu automaticamente, super rápido, ele vai evoluir. Eu não vou precisar esperar, contar o tempo, toda aquela coisa. Só usando as gemas. E o dinheiro. Tem umas bonificações aqui, né, que você vai recebendo de dinheiro se você ficar assistindo trailers. Ó, por exemplo, apareceu ali a moeda. Retirar. Assistir. E quando você volta, você recebe daí o ouro, né? E esse ouro você compra várias coisas. Mas uma coisa que eu queria mostrar é aqui, ó, a academia, que é onde você vai, por exemplo, pesquisar. Tá vendo aqui, ó, desenvolvimento da cidade. Aqui eu já fiz várias pesquisas. Aqui no caso é para produção de madeira aumentada. Se eu pesquisar, ele vai aumentar aí a produção da minha madeira. Então isso aqui é muito importante também, vocês ficarem bem ligados, porque isso aqui vai estar evoluindo o seu reino e deixando ele aí mais forte. Tem produção rápida, que é que eu mostrei para vocês quando produz bem rápido, para colher madeira, colher alimento. Tem um desenvolvimento da cidade, que a produção aumenta, e entre outros, né, combate básico, que vai aumentando as suas infantarias, o seu exército. Tem as pesquisas de legiões, que aumentam o número de heróis que você coloca. Os heróis você pode comprar também, o sistema vai dando eles para vocês. Ali onde eu mostrei, né, quando você vem aqui, ó, na legião, e você faz aquelas pesquisas, você vai liberando aí mais um herói para colocar. Quanto mais heróis vocês botarem, mais forte a sua legião é. Mais uma coisa importante, essa minha legião no momento é a que eu tenho mais forte. Então é essa que eu coloco lá para proteger o meu castelo caso alguém venha a me atacar. Então, por exemplo, aqui, ó, guarnecer. Tá vendo aqui que essa minha legião de 147k de força, eles estão em primeiro? Por quê? Porque eles são os mais fortes. Não tem por que eu diminuir aqui, ó, e deixar um que seja mais fraquinho, sendo que ele vai ser o primeiro que vai atacar quem tentar me derrotar. Então é muito importante vocês ficarem ligados nisso, ó, para deixar aqui o seu herói mais forte em primeiro lugar, para estar aí defendendo o seu reino. Existe também uma maneira de defender o seu reino, que é quando você clica aqui, ó, e você coloca buff da cidade. O buff é o escudo de paz que você pode usar. Você pode tanto trocar pelas gemas, né, as esmeraldas, como você pode também usar os escudos que você ganha como bônus. Aí tem 8 horas, 24 horas. Enquanto estiver no escudo, tanto você não pode atacar outra pessoa, como a outra pessoa não pode atacar você. Você fica protegido. Então isso é muito importante, principalmente nos fins de semana, que a galera ataca mais.
Aqui você vai acompanhando, ó, seu exército caminhando. Isso tudo aqui você vai evoluindo até a caminhada do exército, que está lenta. Você, conforme vai fazendo as pesquisas, você vai liberando para eles caminharem mais rápido. Para atacar o outro castelo que não seja o seu, também é fácil. Só você vir aqui, ó, clicar em cima, atacar, escolhe a legião e bota para marchar. Lembrando que é muito importante vocês ficarem de olho no nível, porque, por exemplo, o meu nível no momento é o 16. Obviamente, se eu atacar esse daqui, eu vou conseguir destruir ele. Mas atacar um de nível 19, por exemplo, vai ser muito mais difícil. Pode ser que eu ataque ele e depois ele queira se vingar de mim. Então, muito cuidado quando for atacar uma pessoa, né? Um reino aí. Aqui são os farms. Por exemplo, vocês estão com pouca madeira, a produção está muito lenta. Aí eu preciso mandar o meu exército para colher um pouco de madeira. Então aqui, ó, vocês clicam no farm, coletar, escolhem aí o exército que vocês querem escolher e colocam para marchar. Tem madeira, tem a fazenda, tem pedras. Quando aparece essa bolinha aqui é porque já tem alguém utilizando. A coleta, tanto a coleta como a força da sua infantaria, você pode evoluir eles quando você cria os equipamentos, né? Ó, tem a bota, tem o chapéu, tem essa picareta. Isso aqui ajuda tudo na hora de fazer colheita, né? Isso você constrói aqui, ó, onde tem essa pedrinha aqui. Você faz os materiais que são necessários. Ele vai contar o tempo, ó, por exemplo. Vou construir um pouco de cada. Ele vai contar o tempo. E são esses materiais aqui que vão ser necessários para eu poder construir os equipamentos. Então é bom ficar ligado sempre nisso. No momento, o meu só é o pioneiro mesmo. Mas conforme você vai evoluindo, ó, exige nível 9 de ferraria. Você vai evoluindo aí o armamento, né, da sua equipe. O dragão, ele tem a exploração. Ó, por exemplo, o meu dragão aqui está em 100% de exploração. Pode clicar tranquilo que ele vai te entregar a premiação. Só muito cuidado quando ainda tiver aqui, ó, por exemplo, taxa de sucesso 29%. Evite de clicar, porque senão ele vai acabar perdendo aí. Nossa, foi a primeira vez que deu certo, juro. Geralmente não dá certo. Mas ele vai diminuindo aqui o level dele, vai perdendo força. Então muito cuidado. E o dragão, para você evoluir ele, você vai dando comida, né? E a comida também você pode pegar aqui com esses alces que ficam andando na redondeza aqui do seu castelo. Esses cervos, né? Você clica ali, o pessoal vai lá, mata ele. E você consegue aqui carne para você ir usando e aumentando o nível do dragão. Se eu não me engano, meu dragão evoluiu com 20 de nível, 20 ou 21, se eu não me engano. Aqui você pode colocar o nome do dragão que você quer e tal. E é muito importante vocês ficarem de vez em quando limpando isso daqui, ó. Tá vendo que o dragão está indo lá matar? Porque isso daqui vai diminuindo o seu... um pouco, né, dos seus... como se fossem ladrões que tivessem ilegalmente no seu reino, sabe? Daí você vai lá e recupera o que eles roubaram. Esses aqui não tem nada, porque provavelmente não me roubaram nada. Mas às vezes começa a subir os negocinhos porque está devolvendo. Então
Se eu puder ajudar aí vocês com alguma coisa, é só dar um toque que eu vou estar respondendo. Deixe o seu like, curta e se inscreva no canal. Um abraço e até mais. E lembrando que esse tutorial é um tutorial básico, tá bom? Um abraço, até mais.